Já tomou aquele café então? Deu aquela respirada, levantou um pouquinho, fez um alongamento para a gente dar continuidade na nossa matéria. Entrando no próximo capítulo ali, vamos falar sobre fluidos e atmosfera. Basicamente, então aqui nosso primeiro ponto, fluido, né? Fluido, todo o corpo que não possui forma física. Então nós temos aí dois tipos de fluidos: os fluidos que são líquidos, como por exemplo ali que eu coloquei para vocês, água, gasolina e óleo, e a gente também tem os gases, outro tipo de fluido ali, que então vão fazer parte desses tipos de fluidos, o ar, oxigênio e o vapor d'água. Então, como nossa aeronave, nosso objetivo principal aqui é utilizar o ar para poder voar, para fazer a nossa aeronave levantar voo, é o mais importante para nós. Então, toda a nossa matéria de teoria de voo, toda a nossa matéria lá de meteorologia aeronáutica também, basicamente todo o nosso curso a gente vai estar baseado aí no ar. Por isso que estudar sobre fluidos e atmosfera, isso é tão importante para nós. Toda a nossa atmosfera terrestre, tudo que engloba a composição do ar e a forma que o ar se comporta serão fundamentais para que a gente possa entender bem a nossa matéria de teoria de voo. E a gente vai começar então analisando os fatores que alteram o nosso fluido, leia-se ar, né? Então já vamos tratar aqui de fluido, falando sobre o ar. Fatores que alteram então, primeiro deles, muito importante, temperatura. Temperatura, que a gente vai ler essa temperatura ali, registrar e medir a nossa temperatura através de um termômetro. E a gente já vai falar aqui sobre duas escalas que são bem importantes, bem utilizadas, que é a escala de graus Celsius e a escala Fahrenheit. Lá na matéria de meteorologia aeronáutica, se tu já pensou sobre isso aí, claro, a gente vai detalhar bem essas escalas e também a gente vai dar uma olhada em outras escalas. Mas para nossa matéria de teoria de voo aqui, é bem importante a gente saber sobre o gradiente térmico, né? Sobre a temperatura e sobre como isso influencia o nosso ar. Então, o que seria esse gradiente térmico? Principalmente, gradiente térmico positivo. Aqui já vai um elemento que pode causar muita confusão, porque a temperatura ela vai se comportar da seguinte forma: na medida que a gente vai subindo, a nossa temperatura vai caindo. A gente tem aí um conceito já, elas são inversamente proporcionais. À medida que a gente sobe, temperatura cai. Então, a nossa temperatura caindo, a gente chama de gradiente térmico positivo. Olha só como pode gerar uma confusão aí. Não à toa eu já sublinhei ali para que tu possa olhar, lembrar daquela fonte destacada, lembrar, ó, é assim que a minha temperatura funciona nesse gradiente térmico, né? Gradiente térmico positivo, subo, temperatura cai. E todo esse conceito que a gente está vendo aqui, estudando sobre o ar, sobre o nosso fluido, né? Fluido de gás, a gente vai estar vendo isso justamente para poder analisar como se comporta a nossa densidade, quão denso está o ar, porque a gente vai decorrer sobre essa matéria para entender como a densidade vai influenciar na performance da aeronave. Então, assim, a gente já entendeu que quando a gente sobe, a temperatura cai. Quanto maior a minha temperatura, eu vou ter uma densidade menor. E se eu tenho uma temperatura menor, isso aí aumenta a minha densidade do ar. Então, pode ver como a temperatura, né, ela vai ser um fator determinante para nossa densidade, que também é muito importante para a realização dos nossos voos. A gente vai analisar com calma isso mais para frente, mas o mais importante aqui é entender, né, como esses dois fatores conversam, né, a temperatura e a densidade. Conforme eu vou subindo, então, eu vou tendo uma temperatura menor, e quando eu tenho uma temperatura menor, eu tenho uma densidade maior. Então, são conceitos aqui de inversamente proporcionais, são bem importantes para nós, e a gente vai
explicar com calma aqui, retomar essa matéria, tanto aqui na teoria de voo, a gente vai falar bastante sobre isso, quanto na meteorologia aeronáutica também, que é a próxima matéria aí, provavelmente, que tu vai estar estudando. E tu já pode ter percebido que eu coloquei a densidade de novo aqui, não tem problema, eu sei, o curso é direto, o curso é intensivo, piloto privado direto intensivo, mas esses conceitos que são importantes, a densidade a gente vai rever. E o mais importante aqui não é só correr a matéria, e sim que tu fixe essas coisas que são determinantes para a tua vida na aviação, para a tua prova e assim por diante. Então a gente pode ver ali, relembrando, a densidade, a massa de ar por uma unidade de volume. Então eu tenho uma massa de ar, né? Conforme essa massa de ar está distribuída num volume, eu vou ter a minha densidade. E o que isso significa? Quando eu tenho um volume maior, eu vou ter uma densidade menor. Novamente, é inversamente proporcional. Então, eu vou aumentando o meu volume, aquela massa de ar ela vai tendo mais espaço dentro desse volume e isso aí vai reduzir a minha densidade. E para todos os nossos estudos na aviação ali, nosso próximo tópico, a gente vai abordar sobre a pressão. Pressão vai aparecer com frequência aqui na nossa matéria de teoria de voo. E é a pressão exercida sobre um corpo. Todos os corpos que estão aqui nesse planeta Terra, a gente está aqui na superfície, a gente está sofrendo uma pressão atmosférica. E como a gente considera esses corpos aqui? Essa pressão atmosférica, ela está sendo exercida de forma estática, considerando um corpo em repouso. Então o corpo está parado aqui nesse momento, existe uma coluna de ar aqui sobre a gente e ela está exercendo uma pressão. Essa pressão, então, quando o corpo não está em movimento, a gente chama de pressão estática, tá bom? Ali para frente a gente vai dar uma analisada quando o corpo está em movimento. A gente pode utilizar como exemplo o avião, né? Então quando o avião começa a se movimentar, ele continua sofrendo a pressão estática, mas a gente vai ter também uma pressão dinâmica que a gente vai ver mais para frente. Mas o importante para nós aqui é lembrar agora então que a gente imagina nossa aeronave paradinha ali, digamos que não tem nem ninguém dentro da aeronave, ela está parada ali na frente do hangar, e ela tá ali parada, tá no chão, tá colada na superfície, porque tem uma coluna de ar exercendo uma pressão estática sobre ela. E a gente já revisa aqui então a lei dos gases, né? Lei dos gases sempre puxando, ó, sempre puxando para o nosso, falou em lei dos gases, a gente já puxa para o nosso ar, para nossa atmosfera, para ver como ela está se comportando, aumentando a pressão. Temperatura e densidade aumenta. Então, na medida que eu aumento uma pressão, como que aumenta a pressão mesmo? Diminuindo o volume. Então, se eu diminuir o volume de algo, eu vou concentrar aquela massa ali de ar dentro e isso vai fazer eu ter uma pressão maior, isso vai fazer eu ter uma temperatura e uma densidade maior também. E a temperatura, como que a temperatura vai agir na nossa lei dos gases aqui? Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou ter uma pressão maior, eu aumentei a temperatura, eu vou aumentar minha pressão. A gente vai analisar com calma depois como esses fatores vão influenciar a performance da nossa aeronave. A gente vai entender quão importante é, por que é tão importante a gente decolar, né, em dias mais frios, como que a performance da aeronave fica melhor em dias mais frios. Porque se eu tenho uma temperatura baixa, isso significa que eu vou ter uma densidade maior. Claro, se eu aumento a temperatura e diminuo a minha densidade, no momento que eu diminuo a temperatura, eu aumento a minha densidade. Tá, mas professor, por que a densidade é tão bom assim para decolagem? Porque quanto mais denso o ar, a gente tem mais oxigênio concentrado e toda essa massa de ar concentrada, todo esse oxigênio concentrado vai influenciar no motor da nossa aeronave, mais oxigênio entrando para o motor e também essa reação, essa relação, né, de ação e reação, quanto mais oxigênio eu tenho para fazer essa lei funcionar a meu favor, né, de ação e relação, então quanto mais a minha aeronave bate nas moléculas de oxigênio, mais as moléculas batem na minha aeronave, impulsionando a minha aeronave para frente. Ficou até bonito isso, né? Fala a verdade aí. Mas na prática é isso mesmo que funciona. Então, se eu tenho uma densidade maior, eu tenho uma possibilidade de maior ganho nessa fase aí de ação e reação, de estar empurrando as moléculas e as moléculas empurrando a minha aeronave. Agora a gente foi fundo aqui só para te ter uma ideia aí de quão importante é analisar essa questão da densidade e todas essas relações ali de aumento de temperatura, aumento de pressão, diminuição de pressão. Isso vai influenciar muito o nosso voo e nossos estudos
e tudo que engloba aí a aviação, né? Não à toa a gente vai ver muito, vai ficar revisando esses assuntos aqui, e também por isso que ele já é uma das primeiras matérias que a gente está vendo, primeiros tópicos da matéria que a gente está vendo dentro da primeira matéria de estudos aqui no nosso curso de intensivo de piloto privado. Então isso aí tudo já nos credencia a dar um passo adiante aqui, falar sobre a pressão atmosférica. Tá, professor, tu tá falando aí do ar, da atmosfera, de que a gente está imerso nesse fluido de ar na atmosfera, mas afinal de contas, o que tem, se a gente for detalhar, né? O que tem nesse fluido chamado ar dentro da nossa atmosfera? Tá aqui, ó, já de cara para nós ali, ó. É a camada de ar que circunda então a Terra e ela é composta por uma mistura de gases. Então o ar que a gente estava tratando como uma coisa só, na verdade ele é uma mistura de alguns gases. 21% de oxigênio, para ser mais preciso, 78% de nitrogênio e ele é 1% ali de outros gases. E aí, se tu tá bem ligado, tu tá esperto, tu tá imaginando que tudo que eu disse aqui até agora e vai influenciar na performance da nossa aeronave, mas a densidade do ar, a densidade, a pressão, a temperatura, tudo que engloba aí a nossa atmosfera terrestre, ela está sempre em transformação, porque ela é muito dinâmica e instável. Então, como que a gente faz para ter um valor preciso, um valor que a gente possa se basear, um parâmetro, para que a gente não precise ficar preocupado a cada segundo se a temperatura está aumentando, diminuindo, o que está acontecendo com a pressão, meu Deus do céu, o que a gente fez? Foi estabelecido uma atmosfera padrão. Então a gente vai ver com calma todos os detalhes de como funciona essa atmosfera padrão. De repente, se o nome te assustou, não tem problema, porque na verdade ela foi criada para facilitar o nosso voo, os nossos cálculos e toda a nossa vida, beleza? Então a atmosfera padrão. A gente vai ver meteorologia com calma também, mas para a gente dar continuidade na matéria aqui, o que é importante a gente saber? A gente entender então que foi criada uma atmosfera padrão e dentro dessa atmosfera padrão, desse mundo real ali que foi, do mundo real não, desse mundo fictício que foi imaginado, de uma atmosfera que não se move, ela é sempre perfeitinha, ela é sempre a mesma. Essa atmosfera então a gente vai considerar uma pressão sempre 1013.2 HPA. Então a pressão nesse mundo imaginário dentro de uma atmosfera perfeita, ela é sempre 1013.2. Sempre que a gente for trabalhar cálculos dentro de uma atmosfera padrão, a gente vai utilizar esse número. A temperatura também, a temperatura lá no nível médio do mar foi estabelecido que ela é sempre 15 graus. Aí tu me pergunta, ela é sempre 15 graus? Claro que não, ela está toda hora se alterando, mas para fins de parâmetros, manter os nossos cálculos muito mais fáceis de fazer, a gente tem uma temperatura padrão de 15 graus, nível médio do mar, tá? Esses valores não fui eu que inventei, obviamente, para transformar a aula aqui mais fácil para ti e para mim, não. Foi a ICAO, né? O órgão internacional que cuida desses padrões ali para todo mundo seguir o mesmo padrão dentro da aviação, para que o voo fique mais seguro, etc. A gente também vai ver isso aí com calma mais para frente, mas isso aí foi criado, foi convencionado para facilitar os nossos estudos e a nossa navegação aérea. E densidade também foi convencionada ali, ó, 1.225 kg por metro cúbico. Então a gente tem 1.225 kg por metro cúbico seria a nossa densidade padrão, né? A densidade que não muda. Sempre que a gente fala na padrão, a gente vai utilizar esses números aí também. Se a gente está subindo, a gente já sabe agora, pelo menos tu já deveria saber que quando a gente está subindo a temperatura diminui e quando a gente está subindo também a gente tem uma pressão menor, a temperatura diminui também. Então a gente tem esses dois elementos que diminuem. Então olha só que louco isso, porque se a gente sabe que quando a gente está subindo a pressão diminui, a gente pode então entender que toda vez que a gente está com uma pressão menor significa que a gente consegue captar ali o quanto a gente está subindo. Então, baseado nessa captação da pressão atmosférica que foi construído o altímetro, para que quando a gente esteja subindo com a nossa aeronave, a gente tenha ali um instrumento dentro do avião que está captando essa pressão estática da atmosfera, essa pressão que a gente sabe que diminui quando a gente sobe, e na medida que ela vai diminuindo, então a gente já sabe, opa, estou subindo, e o altímetro vai mexer. E esse ali é o desenho que eu coloquei
para te dar uma olhada ali. Esse é o nosso altímetro e ele tem uma janela chamada janela de Kouzman, onde a gente coloca a nossa pressão atmosférica ali antes da decolagem, e aí colocou a pressão atmosférica e a gente vai começar a subir, né? Aquele sistema ali vai entender que a pressão está diminuindo e ele vai te indicar o quanto tu está subindo. Então, olha só que interessante isso, que importante é a nossa pressão atmosférica para a gente saber a nossa relação, né? A nossa relação de altitude, né? Que a gente vai também escrever mais para frente ali, que basicamente é o quanto a gente está subindo para a gente saber quanto a gente está se aproximando do solo ou se distanciando.